Pensa só num livro com mais de 400 anos que não só inventou o romance como a gente conhece hoje, mas que ainda por cima nos deu um herói tão, mas tão icônico que o nome dele virou adjetivo. É isso aí. A gente vai mergulhar na história de Dom Quixote de La Mancha. Mas, antes de mais nada, vamos pensar um pouco o que é que significa ser quixotesco. A primeira imagem que vem à cabeça é, claro, a de lutar contra moinhos de vento, né? Mas a verdade é que por trás disso tem uma mistura muito mais complexa, de loucura, de idealismo e, quem sabe, da forma mais pura de liberdade que existe. E já que a gente tocou no assunto dos moinhos, vamos começar por aí mesmo. Essa cena é, sem dúvida, a mais famosa do livro, e não é à toa, né? Ela resume a essência de tudo. A batalha, que parece impossível, de um sonhador contra a dura realidade. Olha, a obra do Cervantes não foi só um livro, não. Foi uma verdadeira explosão cultural. Para ter uma ideia, foi publicada em 2 partes, com 10 anos de diferença entre elas. E o sucesso foi tão absurdo que se espalhou pela Europa feito fogo. E hoje é o 2º livro mais lido da história. Pensa nisso. E aqui tá o pulo do gato, a grande sacada do Cervantes. Ele consegue colocar a gente dentro da cabeça do Quixote. O que pra gente são, sei lá, moinhos de vento e um bando de ovelhas, pra ele são gigantes terríveis e exércitos inimigos prontos pro ataque. Ele não vive no nosso mundo. Ele simplesmente criou um mundo só pra ele. Tá, mas quem era o homem por baixo daquela armadura toda enferrujada? Como é que essa loucura toda começou? Bora voltar pro início dessa jornada, então. Então, esse é o Alonso Quijano. Um fidalgo, um nobre rural, que leu tanto, mas tanto livro de cavalaria, que a fronteira entre o que era ficção e o que era realidade, bom, ela simplesmente sumiu. De saco cheio do mundo como ele é, ele toma uma decisão radical, vai largar tudo e se transformar naquele herói dos livros que ele tanto admirava. E para ser cavaleiro, precisa de todo um kit, né? Primeiro, o nome. Ele se autodenomina Dom Quixote de La Mancha. Segundo, a inspiração. Todo herói precisa de uma amada, então ele cria a dama Dulcinea, a musa de suas batalhas. E por último, o parceiro. Ele convence um camponês, o Sancho Panza, a ser seu escudeiro, com a promessa de glória e, claro, uma ilha para ele governar. Pronto, o palco para a maior aventura da literatura estava montado. E a primeira parte da jornada dele é basicamente uma sequência de desastres maravilhosos. Ele vê um castelo onde tem uma espelunca, ataca os famosos moinhos de vento, e chega a libertar uns prisioneiros que, como agradecimento, enchem ele de pedradas. Mas o mais surreal é que cada derrota, cada tombo, só serve para ele ter mais certeza de que existe um feiticeiro do mal sabotando tudo. Aí na segunda parte, a coisa fica ainda mais doida. Acontece algo inacreditável. O Dom Quixote vira uma celebridade. As pessoas já leram o primeiro livro sobre as aventuras dele. Então o mundo real começa a interagir, a tirar sarro da fantasia dele. Isso tudo leva a uma derrota final em Barcelona que o força a voltar para casa. E lá acontece a grande tragédia. Ele recupera a sanidade, entende tudo o que fez e morre logo depois. Mas veja bem, a história é muito, mas muito mais do que só essas aventuras. O grande lance aqui é o contraste poderoso entre o idealismo do Dom Quixote e o pé no chão do Sancho Panza. Essa dupla é, sem dúvida, o coração do livro. De um lado temos o Quixote, o sonhador que vê o mundo como ele deveria ser, do outro, o Sancho, o realista que vê o mundo como ele é. Um vive pela honra, o outro quer encher a barriga e ganhar um dinheirinho. São o oposto um do outro, mas incrivelmente um não funciona sem o outro. E o mais legal é que essa relação vai mudando. Com o tempo, o Sancho, que era a voz da razão, começa a ser meio que contaminado, sabe? Pela loucura do mestre dele. Nessa citação, ele mesmo admite: sou mais pateta que ele, já que o sigo e o sirvo. É o realista começando a se perguntar se o sonho não tem lá seu valor. Agora, vamos falar de um outro nível, porque o impacto de Dom Quixote vai muito além da história que ele conta. Essa obra literalmente mudou as regras do jogo. Redefiniu o que a literatura podia fazer. E aqui está o ponto central. Por que ele é tão importante? Dom Quixote é considerado o primeiríssimo romance moderno. E o motivo é simples. Foi a primeira vez que um livro mergulhou de cabeça na psicologia de um personagem. Um personagem complexo, cheio de falhas, humano. Ele tratou os personagens como gente de verdade. O Cervantes basicamente pegou o manual de como escrever da época e rasgou. Ele misturou tragédia com comédia, a linguagem rebuscada do Quixote com o jeito povão do Sancho de falar, mas a maior de todas as ousadias foi a metaficção.
Pensa bem, na parte 2, os personagens sabem que existe um livro sobre eles. É uma quebra da quarta parede, séculos antes disso virar moda. E o resultado de toda essa genialidade, de toda essa inovação, um legado que simplesmente atravessou os séculos e está aí, vivíssimo na nossa cultura até hoje. Sabe, Dom Quixote e Sancho Panza não são mais só personagens de um livro. Eles saltaram das páginas e viraram símbolos universais, arquétipos. Eles continuam inspirando artistas, músicos, cineastas, todo tipo de criador que se possa imaginar. A influência do Quixote está em todo lugar. Tá nas artes, com pinturas de gente como Doré, Dalí, Picasso. Tá na música, como na canção dos Engenheiros do Havaí. Tá no cinema. E, claro, tá no nosso dia a dia, na nossa língua. A gente usa a palavra quixotesco para falar daquele idealista, daquele sonhador nobre que briga por uma causa, mesmo que todo mundo ache impossível. E como é que uma história se mantém viva por tanto tempo, se reinventando? Em grande parte, graças a uma coisa chamada domínio público. Como os direitos autorais já expiraram faz tempo, qualquer um pode pegar essa história, adaptar, recriar, e assim ela continua sempre relevante, conversando com cada nova geração. Só para ter uma noção da escala, a obra completa tem 126 capítulos. É uma jornada em tanto. O que a gente tentou fazer aqui foi dar um gostinho, sabe? Capturar um pouco da alma dessa história monumental. E, no fundo, no coração de toda essa saga tem uma ideia central, dita pelo próprio Quixote. A busca dele, por mais maluca que pareça, é na essência uma busca por liberdade. A liberdade de ser quem ele quer ser, de viver de acordo com os próprios ideais, mesmo que o resto do mundo ache que ele enlouqueceu. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo, mas agora com outra perspectiva. Será que o Quixote era realmente louco, ou ele era, na verdade, alguém verdadeiramente livre? Talvez a resposta para isso não esteja só nas páginas do livro, mas dentro de cada um de nós que já ousou sonhar com um mundo um pouquinho diferente.